Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Chegamos ao 6º dia do nosso retiro quaresmal. Neste tempo da quaresma, a Igreja nos convida a abraçarmos alguma forma de penitência, de mortificação. Isso para crescermos na autodisciplina, para crescermos no amor a Deus e aprendermos a dominar a nossa vontade para que ela esteja à disposição de Deus para realizar a vontade dele. Mas além destas práticas que nós podemos abraçar voluntariamente, que somos convidados a escolher para assim as vivermos e as praticarmos, existe uma outra grande maneira de nós crescermos na nossa vida espiritual nesta quaresma e ao longo de toda a nossa vida. É aceitarmos as mortificações que não escolhemos, que a vida nos impõe ou que Deus escolhe para nós. Até porque nós corremos um risco de, através das mortificações que nós mesmos escolhemos e quando somos bem-sucedidos nelas, cairmos numa espécie de orgulho espiritual, numa presunção, numa vaidade de achar que somos bons ou estamos justificados diante de Deus. Este risco existe. É por isso que Jesus, no Evangelho, ele conta uma parábola no capítulo 18 do Evangelho de São Lucas, em que ele fala de um fariseu e um publicano que foram ao templo para rezar. E o publicano, ele pedia perdão e se lamentava pelos seus pecados, enquanto o fariseu, ele se gloriava diante de Deus, dizendo: muito obrigado, Senhor, porque eu não sou como os outros homens, porque eu jejuo 2 vezes por semana, porque eu ofereço o meu dízimo ao templo, porque eu não sou um ladrão, um assassino e porque eu não sou como esse publicano que está aqui do meu lado. Nós vemos assim que este homem, ele não vivia verdadeiramente o espírito religioso e deixava com que o seu orgulho tomasse conta do seu coração. E Jesus conclui esta parábola dizendo que aquele que se exalta será humilhado, mas aquele que se humilha será exaltado. Por isso, acolher as provações, acolher as tribulações que a vida nos coloca com um espírito de fé e saber transformá-las em meios para a nossa santificação é uma grande forma de crescermos na nossa vida espiritual. Nós também, a esse respeito, podemos consultar um outro texto na Sagrada Escritura, que é um texto autobiográfico de São Paulo, na 2ª carta aos Coríntios, no capítulo 12. São Paulo, ele começa descrevendo as grandes visões, revelações e dons espirituais que ele recebeu da parte de Deus. E depois ele conclui dizendo assim: demais, para que a grandeza das revelações não me levasse ao orgulho, foi-me dado um espinho na carne, um anjo de Satanás para me esbofetear e me livrar do perigo da vaidade. 3 vezes roguei ao Senhor que o apartasse de mim, mas ele disse: basta-te a minha graça, porque é na fraqueza que se revela totalmente a minha força. E aí São Paulo vai concluir: portanto, prefiro gloriar-me das minhas fraquezas, para que em mim habite a força de Cristo. Eis porque sinto alegria nas fraquezas, nas afrontas, nas necessidades, nas perseguições, no profundo desgosto sofrido por amor de Cristo. Porque quando me sinto fraco, então é que sou forte. São Paulo, ele entende esta realidade, de que aquilo que ele passa por causa de Cristo, aquilo que ele passa pelo Evangelho, é um meio também de ele crescer na graça de Deus, é um meio de se santificar. Por isso que, num determinado momento, ele vai dizer: eu sou capaz de tudo por causa do Evangelho. Justamente porque ele entende que passar por todas essas provações vale a pena para alcançar o reino de Deus. Uma outra grande santa que queremos mais uma vez citar aqui no nosso retiro quaresmal, Santa Teresinha do Menino Jesus, ela nos ensina a aproveitarmos as ocasiões da vida para nos santificarmos. Nos seus escritos
autos biográficos, Santa Teresinha, ela nos ensina que nós devemos aproveitar e não deixar passar nenhuma ocasião para fazer a vontade de Deus e para agradá-lo. Ela diz o seguinte: sim, meu bem-amado, eis como se consumirá a minha vida. Não tenho outro meio para te dar prova do meu amor, senão o de jogar flores, isto é, o de não deixar escapar nenhum sacrifíciozinho, nenhum olhar, nenhuma palavra, o de servir-me das coisas mais insignificantes, fazendo-as por amor. Nós vemos aqui esta maturidade de quem entendeu que pode se santificar vivendo a sua vida cotidiana e aprendendo a lidar com grande amor, com grande paciência, num desejo de fazer a vontade de Deus, de lidar com as contrariedades da vida, com aquilo que também nos desafia e às vezes para nós causa um descontentamento. Nós somos chamados a crescer nisso, aceitar as provações da vida com uma atitude de fé e de amor a Deus. Também um outro santo nos dá um conselho a esse respeito. São José Maria Escrivá, no seu livro Caminho, no conselho número 12, ele diz o seguinte: cresce perante os obstáculos. A graça de Deus não há de te faltar. Atravessarás através das montanhas. Que importa que de momento tenhas de restringir a tua atividade, se em breve, como mola que foi comprimida, chegarás incomparavelmente mais longe do que nunca sonhaste? Nós somos chamados a crescer perante os obstáculos, perante os desafios, na certeza de que a graça de Deus não nos falta. O Senhor prometeu para São Paulo: a minha graça te basta. Nós devemos confiar na graça de Deus e não nos afligir nos momentos de provação e de dificuldade, não nos desesperarmos, mas sabermos aceitá-los com paciência, porque isso vai nos santificando, vai nos moldando e vai nos formando interiormente. Façamos esta experiência de, nesta Quaresma, de não reclamarmos diante dos desafios, mas de enfrentá-los com firmeza, sabendo que a graça de Deus nos ampara e nos fortalece. Quero convidar você a continuar meditando e tirando um tempo de oração nesses dias da Quaresma para falar com Deus, crescer na intimidade com Ele e no conhecimento de si mesmo. Como proposta de texto para meditação, eu deixo a segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículos de 1 a 12. E como frase para você meditar ao longo desse dia, esta que São Paulo ele reconhece diante da graça de Deus que lhe é suficiente. Quando sou fraco, então é que sou forte. Deus te abençoe.